Shalom, amada igreja. Mais uma vez estou aqui para falar de algo edificante. Muitas pessoas não acreditam em profecias, muitas pessoas não acreditam em profeta. Um certo tempo, há 10 anos atrás, eu caminhava com meu filho, com minha esposa, em direção a um posto de saúde. E, ao conversar com a médica, que ele estava sentindo o peito cheio, ela deu os medicamentos e eu fiz uma pergunta para ela, que meu filho reclamava muito de coceiras e dores atrás da nuca. E tinha 2 bolas do tamanho de uma bolinha de ping-pong. E a médica disse que era um tumor, um câncer. Aquilo trouxe para nós muita tristeza, muita dor, porque uma criança com 5 anos, com um tumor na cabeça, era muito triste. Mas, mesmo com todo esse problema, essa dor, essa tristeza, resolvemos deixar nas mãos do Pai. Resolvemos agir de uma maneira diferente, não em desespero, mas confiar naquele do qual sempre dizíamos que confiávamos. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, que confiam no Altíssimo, mas na hora do momento de dificuldade entra em pânico. E o que eu podia fazer? A não ser orar. Entrei no meu quarto, fui orar, conversar com o Criador. E naquele momento, eu ouvi a voz do Todo-Poderoso. Muitas pessoas dizem que não se ouve mais a voz do Altíssimo porque não tem comunhão com Ele, intimidade. O mesmo Pai do passado que falava com Jacó, com Moisés, fala com todos nós nos dias de hoje. Só que muitas vezes ele fala, e você que me ouve, muitas vezes você fecha os teus ouvidos para não ouvir a voz do Salvador. Mas naquele momento o Pai disse para mim: o que queres, meu filho amado? Eu disse apenas uma cura para meu filho. Ele virou para mim e disse para mim o seguinte: pegue um copo que você nunca usou, um copo virgem, coloca água filtrada nele e pegue uma colher que você nunca usou e durante 3 dias dê 7 colheres de água filtrada para teu filho. E eu falei para o pai: sim, eu o farei. E o pai disse para mim: não é você que vai fazer, é a tua esposa. E assim foi feito. Eu cheguei para minha esposa e anunciei tal coisa, e ela me disse: olha, a palavra do profeta tem que ter seu peso, seu valor. Se realmente o Pai falou com você, o milagre tem que acontecer. E se isso não acontecer, nós temos que ir até o pastor, que na época eu só era um membro de uma denominação. E eu pedi pastor para orar, porque
O inimigo está falando com você. Porque quando o Pai fala, tem que acontecer um milagre. E aí, naquele dia, nós fizemos, ou melhor, a minha esposa fez. Separou um copo virgem, uma colher virgem. E naquele primeiro dia, ela deu 7 colheres de água filtrada para o meu filho. E eu já entrei para o meu quarto e disse: Pai, isso é uma responsabilidade muito grande. E eu quero que essas coisas aconteçam, não porque eu quero ser profeta, mas eu quero glorificar e honrar o teu nome. E no primeiro dia nada aconteceu. No segundo dia, novamente, a minha esposa fez a mesma coisa e nada aconteceu. No terceiro dia, ela deu também novamente. E quando eu cheguei do serviço, ela estava dando banho para o meu filho e disse assim: olha, enxugue ele, enquanto eu vou procurar a roupinha para trocá-lo. Minha mãe estava repousando no quarto ao lado, e eu ali enxugando a cabeça do meu filho. Eu chamei a minha esposa e disse: chega aqui, por favor. O que você vê? Ela: nada. O que tem para ver? Eu falei: justamente nada. Nada. O meu filho estava com a operação marcada para operar a cabeça e tirar o câncer, o tumor. Não foi feito sacrifício. Não foi feito campanha nem propósito para a cura. Simplesmente a fé e a obediência à palavra do Pai. O câncer sumiu apenas com água filtrada. No quarto dia, o hospital liga e diz: olha, a operação já está marcada para tirar o câncer da cabeça do seu filho, porque surgiu uma vaga. Eu disse: não precisa mais, passa a vaga para outro. A mulher falou: tem certeza? Eu disse: tenho. Mas antes disso tudo acontecer, quando a minha esposa viu que não havia mais nenhuma bola, nenhum caroço, nós glorificamos ao Pai Celestial, ao Eterno de Israel, com toda alegria, porque Ele é divino. A minha mãe, que era católica, doente, ela saiu do quarto e disse: o que está acontecendo aí? E minha mãe já estava preocupada, orando, pedindo ao Criador que fizesse algo. E quando ela viu o milagre, ela quis conhecer esse Pai maravilhoso. Aí você vai dizer: é fácil. É fácil contar uma história dessa, criar uma história dessa na sua vida. Mas aí uma igreja me chamou para levar uma palavra de amor, de carinho para os membros da igreja dela. E nós nos reunimos num campo, lotou de cadeira, de pessoas, e o pastor daquela denominação me chama para levar uma palavra. Eu disse para ele: olha, hoje eu não vou pregar, eu só quero contar um testemunho, um único testemunho. E contei essa história. E contei esta história que aconteceu na minha vida, na vida do meu filho, da minha casa. O milagre que Deus operou.
multidão que ali estava, tinha um homem que falou: olha, pai, o meu filho está com câncer no estômago. Os médicos condenaram, deram ele 3 meses de vida. E não há o que fazer, nada. Fui chamado pelos irmãos para comparecer a este culto. Mas, pai, se lá tu não falares comigo, eu vou cair no mundo. Não quero mais saber de ti. E naquele dia o pai não me permitiu pregar, mas contar um testemunho, eu não sabia por quê. E ao subir no altar, eu disse essa história. E lá no meio estava aquele homem que tinha feito um propósito com o pai de falar: se ele não desse para ele uma resposta, ele abandonaria o pai e cairia no mundo. Mas ele ouviu tudo calado. Tudo calado. Não disse nada. E ao chegar em casa, ele entrou para o seu quarto e começou a orar. E disse para o Criador: pai, eu não quero a cura como fizeste com o filho do pastor, mas eu quero as migalhas que caem da mesa dele. Só as migalhas para mim e para o meu filho já é o suficiente. Muitas vezes você não tem fé, não acredita no propósito de Deus na sua vida. Mas para tudo há um propósito. Não sei por que ele mandou contar esse testemunho hoje. Às vezes você está passando por um momento difícil, por um deserto imenso. Mas se você crer, a tua vida terá uma nova mudança, uma nova direção a partir de hoje. E aquele homem fez igual que o pai falou para mim. O pai não falou nada para ele, mas ele fez igual que o pai falou para mim. O filho dele não poderia beber nem água, que vomitava. O filho dele não podia comer nada, que tudo que entrava no estômago voltava para trás. E aí, no primeiro dia ele executou à risca tudo que eu disse. E o filho estava vomitando. Ele dava água, a água saía. Mas ele não desistiu, usou a fé, usou a confiança nesse Pai poderoso. E no segundo dia ele fez a mesma coisa. E o filho continuou a voltar tudo que comia, tudo que colocava na boca dele. Mas no terceiro dia, ele foi lá e deu a água novamente. E saiu e disse: não tem jeito. Não tem jeito. O pai só quer obediência. O pai só almeja que você o ouça e execute o que ele fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes você está passando por um problema imenso, por uma doença imensa. E os médicos te desencanaram. Mas você não vê o milagre à tua porta quando ele aparece. Muitas vezes você perde as esperanças e diz: não vai acontecer nenhum milagre comigo porque eu não sou ninguém. Aquele homem desesperado saiu e foi refrescar a cabeça na rua, deixando o filho de cama. E ele, injuriado, ao conversar com os amigos, resolveu voltar para casa. Algo o chamava, algo o incomodava, e ele disse: eu tenho que voltar para casa.
E ao retornar em casa, ele, juntamente com a esposa, vê o filho sentado à cama. Aquele filho que tinha uma enfermidade no estômago, virou para o pai e para a mãe e disse: mãe, tenho fome. Os dois, com uma dor na alma, com os olhos lacrimejando, vai em busca um pedaço de pão com leite e dava àquela criança. E eles sabiam que ele já não tinha mais estômago, já não tinha mais nada para poder viver ou se alimentar, porque a vida daquela criança já estava perdida. Mas esse pai, esse Criador maravilhoso ao qual eu sirvo, a qual eu não abro mão. Muitas vezes você vai me criticar do outro lado. Muitas vezes você vai dizer: que pastor besta, contando historinha da carochinha. Não importa o que você fala, o que importa é o que eu vivi e que eu vivenciei na minha vida. O que você fala não vai fazer diferença, não vai mudar a minha fé. E aquele homem foi lá, pegou o pão, o leite, deu para o filho. E os dois foram para a cozinha, se abraçaram, choraram, porque eles já não suportavam mais ver o filho comer e vomitar tudo que comia. E enquanto eles estavam, um no ombro do outro, chorando e clamando ao Criador, aquele filho que não poderia comer nem beber água, que vomitava tudo, chegou à cozinha e disse: pai, eu estou a fim de comer uma feijoada. Mãe, eu quero mais pão, quero mais leite, tenho fome. Você faz para mim, mãe, uma feijoada hoje? Aquele homem que queria abandonar o Criador chegou na igreja e deu esse testemunho. O obreiro da igreja que me contou isso. Eu nem sabia que tinha alguém com problema lá, da mesma forma que eu não sei quem está com problema desse lado. Você acredita no Pai Celestial que você serve? Você tem fé? O próprio Mashiach, ele disse: se a tua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, fala para a montanha: saia daí, atire ao mar, e ela fará. Mas você diz: eu não tenho fé para tirar a montanha do lugar. Tudo bem, mas você tem fé para receber uma bênção? Você tem fé para ser curado? Você acredita verdadeiramente que existe um Pai? Que tudo que aí está foi feito por Ele? É momento de você botar sua fé em ação. É momento de você começar a ter olhos de águia e ver além. Não é ver o momento agora, o problema, a situação do qual você se encontra, mas ver a situação lá na frente resolvida, porque o teu Pai resolve todos os problemas. Afinal de contas, não é você mesmo que diz que é filha do Deus do impossível? É momento de você pensar. É momento de você agir. O mar jamais vai se abrir se você não der o primeiro passo. Os peixes jamais pularão no barco se você não obedecer e não lançar a rede. Mesmo depois de dias tentando pescar um peixe, você não conseguir.
Mas vem o Mashiach e ele diz, lance a rede. E a rede foi lançada e o barco se encheu de peixe, é só acreditar. Aprende uma coisa. Você me vê, me ouve. A mim você vê, mas não vê o Pai que está dentro de mim falando para você. Te dando uma palavra de consolo, uma palavra de certeza, que o milagre Ele está lhe entregando agora. Se você crê, use a tua fé. Não tenho muito a dizer, porque eu sei que do outro lado você está ouvindo. Nesse momento você deve estar chorando, você deve estar meditando e pensando, por que essas coisas não acontecem comigo? Acontece sim. Eu não sou privilegiado. O Pai me chamou, fez maravilhas na minha vida para que eu contasse para Ele fazer maravilhas na tua vida. Eu estou aqui na terra apenas servindo de exemplo para que você, do outro lado, seja abençoado. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu deserto. Ou você pensa que o seu deserto e o seu problema é maior do que o Deus que você serve. Ou você acha que o teu problema, o teu deserto é maior do que o Pai Celestial que tudo isso fez. Ele está falando para você agora. Me mostre a tua fé. Me mostra o tamanho da tua fé, que eu mostrarei o tamanho da minha obra. Ou se você não tem fé, mostra a tua obra, as tuas ações, que o Pai vai mostrar o tamanho da fé dele em você. E tudo isso para que o nome dele, o nome do grande e maravilhoso Yahweh, e o teu filho Yahshua, o Mashiach, seja exaltado e glorificado aqui na terra. Não tenho mais nada a dizer para você, a não ser que ouça o que o Espírito diz à igreja. Aprenda a ouvir e, sem questionar, obedecer. E o milagre vai acontecer. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a tua vida e a vida de todos os seus familiares, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?